Estamos de volta com o Uniso Comunidade Especial, programa de Natal. Falamos agora há pouco com o Dom Eduardo Benes de Salles Rodrigues, que é o arcebispo metropolitano de Sorocaba e presidente da Fundação Dom Aguirre, entidade responsável pela Uniso. E agora estamos recebendo em nossos estúdios o assessor especial da reitoria, professor Aldo Vanucci, o fundador da Universidade de Sorocaba. Professor Aldo, muito obrigado pela sua presença. O senhor tem toda a história da Uniso, a história do senhor aqui dentro, ela se confunde. Há 18 anos, quando a Uniso foi implantada, ela começa com 9 cursos. Agora, para 2013, existe uma expectativa de chegar a 75 cursos. O senhor deixou a reitoria há 3 anos, com 32 cursos. Como é que o senhor avalia esta ascensão da universidade? 9 cursos há 18 anos, 32 cursos quando o senhor saiu da reitoria 15 anos depois, e uma expectativa de chegar até 75 anos. O que traz um novo curso para a universidade? Evidentemente, a universidade é um organismo, ou seja, é um ser vivo. Ela não é apenas prédio, sala de aula, equipamentos, mas ela é toda aquela totalidade de professores, alunos, funcionários, todos eles envolvidos com a comunidade de Sorocaba e região. E como um ser vivo, ele se organiza de uma maneira vital. Como uma planta, se não for bem cuidada, fenece, morre, assim também uma universidade. E como a universidade vem sendo muito bem cuidada pelos alunos, pelos funcionários, pelos professores e de uma forma eminente pela atual reitoria, ela vem crescendo. Como você lembrou, ela foi criada em 1994, dentro da regra que o MEC, o Ministério da Educação, estabelecia então. Ela foi criada com o número mínimo possível para se criar uma universidade, 9 cursos. Era o mínimo que nós tínhamos naquele tempo. Junção da Faculdade de Filosofia com a Faculdade de Administração, ambas funcionando no prédio lá, naquela colina tão bonita, tão amiga, tão bem conhecida de todo sorocabano, ali no começo do Trujillo. Como um ser vivo, ela foi bem cuidada, foi crescendo, e um crescimento não visando a quantidade, não visando a uma pose de números, mas sim visando a servir a comunidade. O que Sorocaba precisava, por exemplo, e não tinha a Uniso condições nos primeiros anos de criar cursos de engenharia. E esses cursos foram criados a partir de 2010, 2011. Hoje são mais de 10 cursos só de engenharia e cursos que exigem um crescimento no número de funcionários e de professores, todos muito bem graduados, muito bem titulados, fazendo com que, então, ela esteja chegando a mais de 50 cursos hoje e com a possibilidade de, no ano que vem, já superar os 70. Agora, falando nessa implantação, nessa trajetória da Uniso, eu acredito, aí eu vou puxar braço da minha sardinha, quando eu vim para a universidade há 16 anos, o curso de comunicação, jornalismo e publicidade, que era um anseio da comunidade regional, ele foi o curso, com certeza, mais caro da história da Uniso. Os laboratórios, na época, que tem uma qualidade, inclusive o programa é gravado aqui, no laboratório da Uniso, ele custou $1 milhão. Era uma tacada enorme, como os outros laboratórios hoje custam fortunas também para trazer um ensino de qualidade. Mas isso é uma exigência do MEC, não é como o senhor disse, não é para questão de status, né, professor Aldo? Não, é precisamente para ser universidade, porque não se cria, ou pelo menos a Uniso não foi criada por vontade de um político, não foi criada para a vaidade de uma família proprietária, nem de uma igreja. A Uniso foi criada como um anseio da comunidade. Sorocaba se sentia quase envergonhada de não ter ainda uma universidade naquela altura, quando cidades menores como Bragança, Marília,
tinham já sua universidade e Sorocaba, que já se projetava no estado e no país, não possuía. Portanto, a Uniso nasceu por um anseio, uma necessidade da comunidade. E como você bem lembrou, os cursos de comunicação, naquela altura, foi um ato de extrema coragem. E você se lembra, eu me lembro muito bem, como foi sofrida aquela ação, aquela projeção, aquela vontade de não negar fogo, digamos assim, criando publicidade e jornalismo, o que importava laboratórios, equipamentos. Só para lembrar, a gente teve que usar até uma casa nas vizinhanças do prédio do seminário para ser um simulado de laboratório, até que conseguíssemos trazer os laboratórios para dentro do prédio e hoje aqui, magnificamente instalados na cidade universitária. Ronaldo, vamos voltar daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais sobre as expectativas da Uniso, mas nós estamos aí à vésperas do Natal. Tenho certeza que muitos que estão acompanhando o nosso programa enfadonhos com tantas e tantas reportagens e promoções e apelos comerciais. O Natal tem um significado especial. O senhor é padre casado, o senhor tem uma formação como padre, por muitos anos militou, o senhor chegou a Monsenhor. Qual é a finalidade, o fim do Natal, o objetivo do Natal e como é que o senhor, dentro da sua experiência de vida, vê esse conflito do comércio insistentemente deixa de lado o menino Jesus e põe a figura do Papai Noel? Isso há muitos anos é assim. Ele chegou a ter uma balança numa época ou sempre foi dessa forma? Olha, a inserção do assunto do Natal que você está provocando agora é uma inserção muito feliz com o que a gente vinha dizendo. Ou seja, se a universidade é um organismo vivo, a vida da igreja e a vida do mundo, da humanidade, é isso e muito mais ainda, numa escala mundial, global, imensa, infinita. E dentro dessa vida infinita, que é universal, do universo e para o universo, abrangendo minerais, vegetais, animais, irracionais, nós, a presença do Cristo vivo dentro desse organismo universal vivo, para nós cristãos, é sumamente significativa e fundamental. O Cristo para nós não é um enfeite de Natal. O Cristo para nós não é algo inserido no calendário para fazer uma temporadinha de festas no fim de ano, com champanhe, rojões, férias, viagens, cruzeiros, etc. O Natal se insere no calendário universal e no nosso calendário brasileiro como presença viva do Cristo vivo, o Filho de Deus, que se fez igual a nós em tudo, menos naquilo que nos envergonha. O egoísmo, a ofensa, a calúnia, o homicídio, a violência. Isso está faltando, professor Aldo? Estimular a igreja, independente da denominação, na comunidade, porque o que nós vimos recentemente, esses ataques de PCC, as violências impetradas, os ônibus queimados, a falta de sensibilidade das pessoas, isso é falta de Deus? Eu acredito que no fundo é a falta de uma presença divina que não é um Deus juiz, um Deus pronto para castigar, punir, mas é um Deus amor. Não há outro jeito de a gente tentar definir Deus se a gente não se prender a essa palavra amor. Qualquer tentativa de teólogo, de filósofo, de cientista de explicar a vida sem a realidade do amor falha. É uma falência total. O próprio cientista que lida com tanta coisa material, os genes humanos, bactérias, astros, vegetais, minerais,
esse cientista chega um momento em que ele vê que há algo que ele não controla. E ele procura controlar, e quanto mais ele procura controlar, mais a coisa está distante e indefinível. Nós chamamos a esse indefinível Deus, palavra que a gente usa até demais, né? Já ouvi de bandido, se Deus quiser eu mato aquele cara. Se Deus quiser eu mato aquele cara. A gente usa e abusa a palavra Deus como um substantivo que a gente tem que usar, mas na realidade esse Deus é amor, é Pai, esse Deus é Jesus Cristo, nosso irmão, e esse irmão que nasce como nós nascemos, de mulher, com todas as limitações do parto, da gestão antes do parto, do crescimento, do aprendizado, esse menino Deus que tem tudo para ser guardado por nós, mais do que as 7 chaves dentro do nosso coração. Ronaldo, a própria universidade, ela tem um perfil, até a sua missão fala disso, que é a luz de princípios cristãos. Ela não é confessional, isso ela não pertence a uma denominação religiosa. Mas a importância desse princípio cristão, quando o senhor escreveu esta missão, qual foi o objetivo disso? Na realidade, eu não escrevi assim como inspiração pessoal. Eu redigi o que eu sentia já nas raízes da nossa história. A Uniso nasceu da Faculdade de Filosofia em 1954 e essa faculdade nasceu municipal, criado pelo prefeito da época, mas sem sustentação financeira da própria prefeitura. Aí, naquele quase desespero de ver uma faculdade criada que não iria funcionar por falta de meios, pediu-se ao bispo da época, Dom Aguirre, que a diocese cuidasse. Era como entregar uma criança, como essa criança que em Sorocaba, dias atrás, foi encontrada num ponto de ônibus na calçada, entregar a recém-criada Faculdade de Filosofia para que alguém cuidasse dela. Aí a Diocese de Sorocaba, a Igreja Católica de Sorocaba, assumiu cuidar. E reafirmando que não seria dona dessa criança, mas veio cuidando, hoje é a Uniso, e essa cautela, esse cuidado, esse padroado, esse patrocínio, não significa que aqui a Igreja Católica manda. Ela é aquela que cuida da nossa vida orçamentária, da nossa vida administrativa, da nossa fidelidade aos princípios cristãos que são universais. Que princípios são esses? O princípio da paz, da justiça, da verdade, do amor. Princípios humanistas. Qualquer pessoa sensata é a favor desses princípios. Não existe ninguém, inclusive quem não crê em Deus, que seja contra o amor, a verdade, a justiça, a paz. Por isso, então, é que a Uniso insiste nesse dado. Ela tem que ser inspirada nas aulas, nos cursos, na convivência universitária por princípios cristãos. Ronaldo, nós acabamos ouvindo muitas vezes de pessoas, de estudantes, pais, enfim. Se a Uniso é comunitária, por que ela cobra mensalidade? Por que ela não dá o curso? Ou por que ela não dá mais bolsas de estudo? Ou por que ela tem que cobrar a mensalidade desse valor? Qual é a resposta? Olha, eu posso retrucar de várias maneiras, simpática, tranquilamente, mas eu lembraria, por exemplo, faria uma pergunta. Por que a universidade pública, USP, Unesp, Unicamp, grandes universidades paulistas, são públicas, são gratuitas, mas como que elas se sustentam? Com o imposto que todos os paulistas pagamos. Então, assim como a gente tem que pagar imposto para ter Unesp, Unicamp, USP e a Federal, o UFSCar, por exemplo, assim também o aluno da Uniso precisa pagar mensalidade, aliás, modesta, para que a Uniso se sustente, porque ela não tem verba nem da Prefeitura, nem do Estado, nem da União. E ela é comunitária
no sentido que ela pertence à comunidade. Não é de um político, não é de uma família, não é de uma igreja, não é do governo municipal, estadual, federal, ela é da comunidade. E o que é da comunidade tem que ser gerido por algum grupo de pessoas, senão vira a casa da mãe Joana. E é o caso, então, da Fundação Dom Aguirre, que tem um conselho superior, algumas personalidades que são os vigilantes maiores da Uniso. E dentro da Uniso há o Conselho Universitário, a reitoria e os representantes de professores, de alunos, funcionários e da própria comunidade externa que cuidam da universidade como tal. O mesmo se diga do Colégio Dom Aguirre, que também tem mensalidades para sobreviver. O senhor escreveu recentemente o livro A Caminho da Uniso, contando essa trajetória. Esse livro, ele compila todos os momentos em que o senhor viveu para a criação da universidade, da faculdade, e, consequentemente, deixa um documento pronto. O senhor teve retorno de alguém, de professores, de leitores que leram, que se entusiasmaram, que perceberam que, ou não sabiam dessa história, da trajetória que foi? Evidentemente foi uma edição pequena, mas muito cuidada, dentro das minhas limitações, evidentemente, que está repercutindo. O livro reflete muito a gênese e a situação atual da própria Uniso. Ela não vive de marketing. Ela usa o marketing, usa a publicidade, evidentemente, mas ela acredita na sua missão, na sua história, nas suas raízes e procura ser de uma fidelidade extrema a tudo isso. Então, muita gente está lendo, e eu valorizo especialmente a leitura de quem está aqui dentro, né? Professores, alunos, funcionários, e ali não apenas se informam com relação ao passado, mas eu acredito e desejo que se formem com relação ao presente e ao futuro. Para isso é que o livro foi escrito. Não é um livro que esgotou o assunto, mas ele possibilita esse contato com as nossas raízes, com as andanças, com os caminhos, com os trabalhos, com os obstáculos e com as vitórias que a Uniso conseguiu para ser hoje essa grande universidade reconhecida como universidade de qualidade pelo país todo. A Uniso, aliás, a população que quiser ver o livro A Caminho da Uniso, pode ter acesso a esse livro de que forma? Na livraria aqui dentro da cidade universitária, e eu sei também que existe no Shopping Világio, na livraria Nobel. Lá também está o livro à disposição. Lá também está. A Caminho da Uniso. E nós fizemos uma entrevista no mês de abril deste ano com o senhor, e o senhor falou sobre o patrono da Uniso, Dom Aguirre, que o senhor está escrevendo um livro sobre ele. Como é que está esse livro? Qual é a expectativa do lançamento desse próximo livro? Inclusive que a Fundação vai fazer 50 anos. O senhor vai casar esse momento no aniversário da Fundação para lançar o livro? Foi bom você lembrar disso. Hoje, como assessor da reitoria, eu trabalho só um período do dia. Trabalhei muitos anos, manhã, tarde e noite. Hoje, até pela minha idade, e em respeito e em confiança total nos mais jovens, trabalho só o período da manhã. E, com isso, tenho tido muito mais tempo, mais vagar, para poder estar redigindo esse novo livro, a biografia de Dom Aguirre. Eu sinto que é uma obra necessária, porque hoje Sorocaba, talvez a metade da sua população não conheceu Dom Aguirre pessoalmente. E ouve falar da Avenida Dom Aguirre. Ou da Avenida do Marginal. Dom Aguirre. Alguns infelizes publicitários e jornalistas insistem em falar Marginal Dom Aguirre. Um santo virou marginal. Me dói muito ouvir ou ler isso em certos outdoors, em certas propagandas. Mas esse homem de Deus que trabalhou tanto por Sorocaba, não apenas para os católicos, mas para Sorocaba. Basta dizer que sem ele,
nós teríamos não teríamos a Faculdade de Medicina e não teríamos a própria Uniso hoje. Então, é uma biografia que se faz necessária, que seja lançada para o conhecimento dos mais jovens e para também satisfação e recordação dos mais velhos. É um livro que eu pretendo lançar o ano que vem, casando esse lançamento com os 50 anos da fundação que leva o nome dele, Dom Aguirre. O ano que vem serão os 30 anos da instituição do colégio que leva o nome dele, Colégio Dom Aguirre. E o ano que vem a Uniso vai fazer também 19 anos no mês de setembro. Essas datas comemorativas muito importantes para a história de Sorocaba e região. Falando em Sorocaba e região, a Uniso hoje ela é uma faculdade que era escolhida por gente do país inteiro e até do exterior. Nós temos o curso de ecoterapia, que vem gente do exterior. Recentemente eu fiquei sabendo que tem um aluno de Miami que vem fazer faculdade conosco, que os nossos cursos são escolhidos por alunos do Brasil, isso é fato. Nós já tivemos aqui em comunicação alunos que vieram do Amapá, de Amazonas, do Nordeste, porque ouviram as referências positivas e analisaram os documentos, inclusive, que o MEC disponibiliza, e nessa análise vieram estudar conosco. O senhor teve contato com esses alunos do exterior? Como é que o senhor vê? O senhor esperava isso, que chegasse nesse ponto? Olha, a gente tinha que esperar, porque uma das funções da universidade é esse intercâmbio universal, máximo nos dias de hoje, do mundo globalizado. Eu me lembro que em 2001, depois de muitas viagens a Brasília, especificamente ao Ministério do Exterior, das Relações Exteriores, consegui lá um convênio entre a Uniso e o Ministério das Relações Exteriores para facilitar esse intercâmbio com alunos, professores de outros países. Aliás, antes de ontem eu recebi um e-mail de alguém que está terminando ou terminou o mestrado em Portugal e me perguntava se poderia fazer o doutorado em educação aqui na Uniso. Então, realmente, a nossa assessoria de relações internacionais está funcionando muito bem. Há alunas da China hoje. Encontrei duas meninas recentemente aqui da China. Perfeitamente. Fazendo intercâmbio conosco. Duas chinesinhas aí, fazendo um esforço imenso de falar e entender a nossa língua. E é um exemplo típico dessa comunicação sem limites que o mundo de hoje exige. E nessa comunicação a Uniso está plenamente inteirada. Claro que temos ainda muitas possibilidades nesse campo, mas o caminho está aberto e eu diria, quase um conselho para os jovens que nos escutam e os pais que nos escutam: abram o caminho, mochila nas costas, pé na estrada ou no navio ou no avião e procure se formar também além mar. Professor Aldo, com relação aos cursos que a Uniso oferece, o senhor tem carinho especial por algum deles em especial? Filosofia, eu tenho certeza que sim. Existe um outro, por exemplo, a conquista nova da Uniso, que tanto o senhor batalhou, que foi psicologia e que agora já entra como novo curso da universidade. Outros na área de saúde, como veterinária, que era um curso requisitado, arquitetura, as engenharias, como o senhor disse. O senhor tem um carinho especial como um pai que ama todos os filhos, mas aquele é especial? Tem um? Olha, você já disse, né? A filosofia, sem dúvida nenhuma, porque é um curso das origens, o próprio nome, Faculdade de Filosofia, exigia a presença dele, e é um curso que foi sempre uma criança fraquinha, né? Sempre poucos alunos, mas alunos de escola, porque não é qualquer um que quer fazer filosofia. E junto com a filosofia, me causam enorme carinho e até preocupação as licenciaturas. História, pedagogia, letras, geografia e outros. Todas as licenciaturas, porque elas estão para o país com a mesma importância do curso de medicina. Sem médico, não há cuidado da saúde brasileira. E sem professor formado pelos cursos de licenciatura, não há educação. E a gente sente o que no Brasil de hoje?
Pode falar em economia, pode falar em desenvolvimento, pode falar em que o Brasil está numa grande hora. Dona Dilma pode ir ao exterior dar conselhos, olha só, para Dona Angela Merkel na Alemanha, mas na realidade a nossa educação brasileira ainda está muito longe de ser aquilo que deveria ser. E como que ela pode melhorar? Se os professores forem mais valorizados, não apenas em sala de aula, mas lá, pela bolsa, pelo dinheiro do próprio governo. Então, a Uniso, e no que me compete, assim, afetivamente, os cursos de licenciaturas merecem muita atenção. Mas outros cursos também, os da saúde, por exemplo, como foi grande a importância, a vitória da Uniso de incluir esses cursos. E os das áreas sociais, das áreas técnicas, das engenharias. O Brasil hoje precisa tanto do engenheiro. Mas eu lembraria, Fernando, que além dos cursos de graduação, de pós-graduação, mestrados, doutorado, há uns cursos aparentemente pequeninos, mas de uma alta significação, que me tocam muito. Lutei muito para que eles existissem e eles estão indo, prosperando cada vez mais. Por exemplo, os cursos para a terceira idade. Por exemplo, os cursos de alfabetização. Por exemplo, os cursos de extensão para a formação dos coletores de coleta seletiva na cidade. Tudo isso não aparece muito, mas são de uma importância enorme, porque eles são cursos que mostram que a Uniso é muito fiel, não apenas o que dá dinheiro, mas, sobretudo, o que dá formação. Ronaldo, estamos terminando o programa especial de Natal. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso ouvinte, o nosso telespectador, para você entrar em contato com o professor Aldo, e-mail muito simples, news@uniso.br. O e-mail vai direto para o professor Aldo, para que a gente encerrasse esse programa especial de Natal. Como já falamos, né, o menino Jesus, o Filho de Deus vivo, o Natal se insere na vida do universo. Queiram ou não queiram, certas pessoas, o Natal existe por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo aquilo que é envoltório, que é barulho, que é festa, por mais bonitas, por mais legítimas e necessárias que sejam, no âmbito de uma família, de uma cidade, de um clube, de uma sociedade, essa festa só tem sentido se houver, no mínimo, alguns momentos de silêncio, de reflexão sobre o Cristo que nasce. Essa seria a minha sugestão, se posso fazer, a todos os nossos ouvintes. Onde você estiver nesse Natal, em casa, num clube, numa festa, na praia, naquele momento do Natal, da reunião, do jantar, da ceia, da troca de presentes, por que não dar um alôzinho? Gente, vamos nos lembrar de Cristo? Pode ser como essa lembrança? Pode ser um minuto de silêncio, pode ser uma oração do Pai Nosso, pode ser uma oração espontânea de alguém, pode ser uma invocação de alguém ali presente, uma mãe, por exemplo, que diga: Senhor Jesus, que nasceu de Maria na gruta de Belém, venha nascer no coração de todos nós, de todos aqui presentes, dos nossos queridos ausentes, no coração de todo o Brasil. Esse é o meu desejo. Um Feliz Natal para todos vocês, um Feliz Natal dentro da Uniso, fora da Uniso, em todos os nossos corações. O programa Uniso Comunidade termina aqui com essa mensagem especial do professor Aldo Vanucci. Para você, nessa noite, um Feliz Natal e se prepare com muita fé para o próximo ano que está por aí. O programa Uniso Comunidade, você pode manter contato conosco através do nosso e-mail, unisocomunidade@uniso.br. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!